Jonathan Edwards. Afeições religiosas. Capítulo 6. Certeza e humildade nos afetos da graça. Ponto 5 da parte 3 do livro. Afetos da graça são associados à evidência histórica e verdadeira convicção. Isso parece implícito no texto base de todo este tratado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Todos os que estão cheios da graça possuem convicção sólida, plena, justa e eficaz da verdade das grandes coisas do Evangelho. Isso significa que não hesitam mais entre duas opiniões. Para eles, as doutrinas maravilhosas do Evangelho deixaram de ser motivo de dúvida ou mera questão de opinião. Pelo contrário, são assuntos estabelecidos e determinados sem sombra de dúvida. Assim, não temem arriscar tudo por essa verdade. A convicção deles é eficaz. As grandiosas coisas espirituais, misteriosas e invisíveis do Evangelho são reais e certas. Eles possuem o peso e o poder da realidade no coração. Por isso governam os afetos e os controlam para o resto da vida. A realidade de Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, e as maravilhas que ele revelou sobre si mesmo e seu Pai, não são mais matéria de especulação. Eles enxergam a verdade como ela é. Com os olhos abertos, podem realmente ver que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veem os propósitos eternos que Deus revelou com relação à humanidade decaída e as coisas gloriosas e eternas preparadas para os santos no mundo que virá. Essas questões adquirem grande peso para eles. Já que possuem o grande poder no coração, os propósitos divinos influenciam seus atos, porque dão imensa importância a esses propósitos. Todos os cristãos verdadeiros possuem essa convicção quanto à verdade do Evangelho. Encontram inúmeras referências a ela nas Escrituras Sagradas. Selecionei apenas algumas. Aspas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, do 15 ao 17, João 17, do 6 ao 8, 2 Coríntios 5, do 6 ao 8, 2 Timóteo 1,12, 1 João 4, do 13 ao 16. E ainda, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5, 4 e 5. Portanto, os verdadeiros afetos da graça se associam a uma forte convicção e persuasão da verdade das coisas do Evangelho. Essa realidade fica clara nessas e em outras passagens das Escrituras. Mas existem muitos outros afetos religiosos que não estão ligados a tal convicção. Ideias e percepções que afetam, mas não convencem, podem ser chamadas de descobertas divinas. Convencem alguns durante algum tempo, mas não possuem convicção permanente nem eficaz. Pode haver quem pense que se converteu com o que o convenceu, mas não é como aqueles que vivem sob a influência e o poder da convicção de entendimento das coisas eternas e infinitas que o Evangelho revela. Se fosse, não continuaria a viver como sempre viveu. Seus afetos não estão relacionados a uma convicção completa da mente, da qual dependem inteiramente. Isso é como espinhos que se partem.
como um punhado de palha ou como a grama que nasce em terreno pedregoso e não possui raiz nem profundidade no solo para se manter viva. Alguns, empolgados emocionalmente e confiando em si mesmos, falam sem conhecimento sobre ver a verdade da palavra de Deus. A verdade é que estão muito longe dela. Alguns textos surgem na mente de repente e de forma extraordinária, e eles pensam que estão lhes declarando que seus pecados foram perdoados, ou que Deus os ama, ou que irá salvá-los. Em sua empolgação, eles dizem que enxergaram a verdade de Deus. Mas tudo não passa de engano. Ver a verdade da palavra de Deus é ver a verdade do Evangelho, não uma revelação de que este ou aquele irá para o céu. Suponha que a fé de um cristão nas doutrinas não venha apenas de sua instrução, mas também seja apoiada em raciocínio e argumentos. Isso também não significa que seus afetos sejam mesmo da graça. Como já vimos, é necessário que a fé seja não apenas racional, mas que os afetos surjam da fé espiritual. Suponho que ninguém duvide que há seres humanos naturais que tentam encontrar evidência da verdade da religião cristã com base em provas e argumentos racionais. Não há dúvida de que Judas pensava que Jesus era o Messias, com base no que viu e ouviu, mas ele foi um demônio o tempo todo. Lemos em João 2, do 23 ao 25, que muitos acreditavam no nome de Cristo quando viram os milagres. Nem assim Jesus confiou neles. Simão, o mago, acreditou quando viu os milagres e sinais, mas continuou cheio de amargura e preso na iniquidade. Atos 8, 13 e 23. E também podemos ler sobre gente que crê por algum tempo, é profundamente afetada e chega a receber a palavra com alegria. E mesmo assim, seus afetos religiosos não são espirituais. Fica evidente, então, que existe uma crença ou convicção espiritual da verdade das coisas do Evangelho diferente da que é espiritual, regenerada e possui a presença do Espírito de Deus como princípio essencial. Os dois tipos de convicção podem ser confundidos por serem ambos acompanhados de boas obras, embora a fé seja diferente. O ser humano natural nunca tem o que é característica dos espirituais. Isso fica evidente na Escritura. Aspas, creram que me enviaste. João 17:8. E ainda, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Tito 1:1. O próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. João 16:27. E por fim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. 1 João 4:15 e também 5:1. Como então acontece a convicção espiritual? Ela vem da iluminação do entendimento. Julgamento correto depende de compreensão apurada. Assim também, a convicção espiritual da verdade do Evangelho decorre de uma compreensão espiritual. A Bíblia mostra várias vezes que a fé que salva é uma crença salvadora que vem do esclarecimento da mente pelo Espírito de Deus, para ver as coisas de forma correta. É como se as coisas fossem expostas ou reveladas para capacitar a mente a vê-las como realmente são. Aspas. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Lucas 10, 21 e 22, conforme João 6,40. Essa e outras passagens
indicam que a verdadeira fé resulta de ver Cristo espiritualmente. Versículos em que Cristo manifesta o nome de Deus aos discípulos visam a verdadeira compreensão e visão das coisas divinas, para que os discípulos saibam que a doutrina de Jesus é de Deus e que o próprio Cristo é dele e foi enviado por ele. Mateus 16, versos 16 e 17, 1 João 5,10, Gálatas 1, 14 ao 16. Isso, então, é uma convicção espiritual da divindade e realidade do que foi revelado no Evangelho e vem do entendimento espiritual. A Escritura é muito clara e explícita a esse respeito. Aspas. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. 2 Coríntios 4, do 3 ao 5. Nada pode ser mais evidente do que a crença salvadora no Evangelho, como explicada aqui, junto com o último versículo do capítulo anterior, que diz: todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa crença deriva da iluminação da mente para contemplar a glória divina das coisas que revela. Dessa forma, a visão ou percepção da glória divina e da beleza incomparável das coisas mostradas no Evangelho tende a convencer a mente, direta ou indiretamente, da divindade do Evangelho. Primeiro acontece a convicção imediata da divindade das coisas do Evangelho por causa da visão clara da glória divina. Isso fornece convicção razoável, já que crença e segurança são consistentes com a razão. Por exemplo, a evidência real da divindade de Cristo. Deus se revela como Deus. Ele se destaca de todas as outras coisas e é exaltado acima de todas por sua beleza divina, infinitamente diferente de todas as outras belezas. A alma recebe, então, um tipo de conhecimento intuitivo da divindade das coisas vistas no Evangelho. Assim, não se trata de uma pessoa julgar se as doutrinas do Evangelho são de Deus sem critérios ou deduções. A pessoa vê e reconhece a glória divina. Seria realmente muito estranho um cristão professo negar a transcendência e completa diferença entre a excelência das coisas divinas e todas as outras coisas. Por exemplo, como é diferente a palestra de um erudito da fala de uma criança pequena. E como é diferente também da fala de alguns gênios, como Homero, Cícero, Milton, Locke e Addison. Se, então, não conseguimos estabelecer limites nos graus de excelência mental através da fala, quanto mais na perfeição de Deus. Olhar para a sua perfeição é como olhar para o sol. Dessa maneira, os discípulos foram informados de que Jesus era o Filho de Deus. Aspas, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Quando Cristo apareceu aos discípulos na glória de sua transfiguração, a glória espiritual se manifestou à mente deles. E foi isso, com toda razão, que lhes deu certeza completa de sua divindade. Mais tarde, o apóstolo Pedro comentou sobre essa ocasião. Ele disse: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai,
quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, nós mesmos ouvimos a voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, 16 ao 18. Bem, essa glória característica do ser divino encontra sua aparição e manifestação mais brilhante no Evangelho. As doutrinas ali ensinadas são declaradas pela palavra e assim se revela o conselho divino. Essas são as expressões mais claras, distintas e atraentes da glória da perfeição de Deus que já foram manifestas ao mundo. Não é argumento válido dizer que nem todo mundo enxerga a glória, assim como não é válido afirmar que Milton não é um grande autor porque nem todo mundo o aprecia. A sensibilidade humana foi corrompida. O ser humano está impedido de ver a realidade de Deus em sua palavra. Mas a percepção da excelência espiritual e da beleza das coisas divinas tende a convencer a mente da verdade do Evangelho. Assim que os olhos se abrem para contemplar as belezas do Evangelho, a pessoa entende imediatamente que tudo é verdade e então percebe como seu pecado é repugnante. Ao provar a doçura do verdadeiro bem moral, também prova a amargura do mal moral. Enxerga sobre outro prisma a decadência desesperada de sua natureza. A alma sente a dor de tal enfermidade repugnante e percebe em seu íntimo a corrupção do pecado original. Sabe, então, que precisa de um Salvador e do poder de Deus para renovar seu coração e transformar sua natureza. Na palavra, começa ainda a ver a glória da realidade de Deus. Além de tudo isso, a Escritura mostra que essas coisas precisam ser vivenciadas. A experiência convence a alma. Deus conhece nosso coração melhor do que nós mesmos. E aquele que conhece perfeitamente a natureza da virtude e da santidade é o autor das Escrituras. Agora começamos a ver com clareza a maravilhosa palavra e verdade do Evangelho, que antes não conhecíamos. Isso aparece com uma influência poderosa e invencível na alma e nos convence por completo da realidade divina do Evangelho. A persuasão e convicção sólidas e razoáveis da verdade do Evangelho são percebidas com mais clareza pelos que têm instrução e uma perspectiva geral da verdade do cristianismo. Os que permanecem sem instrução precisam ser convencidos de cada ponto. Mas mesmo assim restarão vazios, onde perguntarão: como posso saber isso ou aquilo? Os instruídos responderão: mas as dúvidas permanecerão, de modo que alguns continuarão sempre com dúvidas e receios. Mas o Evangelho não pertence apenas aos instruídos. Pelo menos 19 em cada 20 ou 99 em cada 100 pessoas para quem a Escritura foi escrita não se convencem da sua autoridade divina por argumentos eruditos. Na aliança da graça e nas várias evidências da fé, Deus deu a seu povo uma evidência mais geral da verdade do Evangelho. Como Davi falou, ele fez uma aliança e pôs ordem em todas as coisas. As promessas são certas. Então, somos exortados: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Hebreus 10, 22, Colossenses 2, 2. É razoável, então, esperar que Deus dê a evidência mais explícita de sua fidelidade na aliança da graça. É postura sábia e racional desejar uma certeza plena, inquestionável e absoluta, mas é certo que isso não será possível apenas com argumentos extraídos de tradições antigas ou de histórias e monumentos. Se examinarmos a história dos milhares de mártires que morreram por Cristo desde o início da Reforma e que suportaram torturas extremas com alegria, confiando na verdade do Evangelho,
veremos que bem poucos foram convencidos apenas por argumentos. Muitos eram mulheres e crianças fracas, a maioria não sabia ler, tirada pouco antes da ignorância e da escuridão. Viveram e morreram em uma época em que os argumentos a favor da verdade do cristianismo eram tratados com muita imperfeição. Mas os mártires de Jesus Cristo não apenas acreditaram firmemente na verdade do Evangelho, eles viram a verdade por eles mesmos. O nome mártir, ou testemunha, tem essa implicação. Testemunha da verdade não se limita a emitir opinião. Ela pode e testifica que viu a verdade do que está afirmando. Aspas, nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. João 3,11. Sem dúvida, depois de ver a glória excelente de Cristo no monte, Pedro, Tiago e João podiam testemunhar positivamente que Jesus é o Filho de Deus, pois, como Pedro afirma, nós fomos testemunhas oculares, 2 Pedro 1,16. Se a experiência é a primeira base da evidência, a segunda é que a visão da glória divina convence a mente de forma mais indireta da verdade do cristianismo. Isso acontece de duas maneiras. Primeiro, remove do coração os preconceitos contra a verdade das coisas divinas. A mente é naturalmente inimiga das doutrinas do Evangelho. Isso é uma desvantagem para os argumentos que tentam provar a verdade e faz com que percam a força de convencimento. Mas, quando a pessoa descobre pessoalmente a excelência divina das doutrinas cristãs, a inimizade e os preconceitos são removidos, santificando o raciocínio e levando a mente a se abrir, livre. A remoção do preconceito leva a uma imensa diferença na força de um argumento. O efeito dos milagres de Cristo nos discípulos foi diferente do efeito nos escribas e fariseus, que eram influenciados por preconceitos que os cegavam e atrapalhavam o raciocínio. Segundo, a glória divina não se limita a remover obstáculos racionais, mas ajuda a razão de maneira positiva, auxiliando o enfoque da mente a ter uma visão mais clara das coisas e a ver o relacionamento entre elas. Nova luz, que marca a mente com maior convicção, é lançada para que a mente possa julgar com mais eficiência. Dessa forma, vemos que os afetos da graça são sempre associados a uma forte convicção de sua realidade. Porém, antes de deixar esse tópico, é necessário observar algumas formas em que o engano pode surgir nisso. Certo grau de convicção da verdade dessas coisas ocorre devido à iluminação comum do Espírito de Deus. Em épocas de reavivamento, pessoas naturais podem ser convencidas e despertadas até certo ponto sobre a verdade das coisas divinas. Podem enxergar evidências da grandeza e majestade de Deus em sua palavra e obras, e com isso ficarem sensíveis à sua terrível ira diante do pecado. Portanto, podem sentir grande pavor e culpa. Tudo isso às vezes leva a convicções religiosas que, apesar de tudo, não têm convicção espiritual da verdade. Assim acontece de serem confundidas com as convicções da salvação, que resultam em afetos. A segunda forma de engano atinge os que possuem imaginação vívida, que algumas vezes têm visões e experiências com a fala que traz uma forte convicção da verdade de coisas invisíveis. Mas, na análise final, essas experiências tendem a afastar as pessoas da palavra de Deus, levando-as a rejeitar o Evangelho e a aceitar a incredulidade e o ateísmo. Apesar desse final, no princípio estavam convencidas de que tudo havia sido revelado nas Escrituras. Depois, descobriram que sua confiança estava firmada na ilusão e não valia nada. Essas pessoas podem, por exemplo, imaginar que viram Cristo e que ele falou com elas.
por isso acreditam que ele existe. Ou, nas igrejas católicas, são convencidas de que o próprio Cristo realizou determinado milagre. Imaginam tê-lo visto chorar ou derramar sangue, ou até mesmo falar algumas palavras. Portanto, estão confiantes de que existe mesmo um Cristo. Mas quando afinal se convencem de que talvez tenham sido enganadas, rejeitam tudo, tanto a verdade quanto a imaginação. Até a comunicação de Satanás com as bruxas e a experiência frequente que elas têm de seu poder imediato tendem a convencê-las da verdade de algumas doutrinas da religião, tais como a realidade do mundo invisível. A tendência geral da influência satânica é o engano, mas ele pode misturar um pouco de verdade com as mentiras para que elas não sejam descobertas com tanta facilidade. Assim, multidões acabam sendo enganadas, com uma fé deturpada, resultante de impressões imaginadas. Suas convicções da verdadeira religião baseiam-se apenas nas visões e experiências da imaginação. Uma terceira forma de engano acontece quando as pessoas dependem de experiências intensas para se interessarem pela religião. Começam certas de que, se existe Cristo e o céu, ambos lhes pertencem. Essa confiança as predispõe a favor da verdade da existência de Cristo e do céu. Assim, quando ouvem falar sobre as coisas grandes e gloriosas da religião, adquirem a noção de que tudo lhes pertence. Logo são tomadas por um excesso de confiança de que estão corretas. O inferno é para os outros, e o céu, com certeza, para elas. Certas de que são filhos de Deus e de que o Pai prometeu lhes dar o céu, parecem fortes na fé. Podem até ter grande zelo contra a incredulidade. Contudo, a base do zelo é falsa.